Nossa, foi difícil. Eh, então, bom dia, né, pessoal. Hoje vai ser bem rápido, eu vou só apresentar a disciplina, né, não vou passar nenhum conceito hoje, né, eu vou apresentar como que a gente vai trabalhar, um pouquinho do cronograma aí, das atividades, né, são várias atividades que a gente vai fazer ao longo do semestre aí, mas são bem tranquilas, tá? Vai ser algumas atividades em grupo, então não vai ser nada muito, espero, né, que não seja nada muito pesado aí para vocês, beleza? Eu vou apresentar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar a tela inteira, fica mais fácil. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a aula, né? Eu acho que tá tudo certo. Eu vou apresentar para vocês, então, a disciplina. Vocês vão ver depois que no material lá de vocês não vai estar esse nome aqui, né? A instrumentação e sistemas de medidas. Por quê? Porque semestre passado eu eu acabei pegando uma disciplina optativa que chama instrumentação assistida por computador. Então vocês vão ver que vai estar tipo uma abreviação lá desse nome, né, nos slides. E só que eu montei o slide de instrumentação mesmo, né? Eu peguei e destrinchei bem a instrumentação nessa disciplina. Então, vou pegar esse material, né, que é esse material de instrumentação mesmo, né? Eu passei por todos os temas aí da ementa, da disciplina de instrumentação. Então, vou usar esse material mesmo. Então, as aulas gravadas, vocês vão ver que vou estar falando dessa disciplina, mas na verdade é a disciplina de instrumentação básica aí para vocês, tá? Então, eu vou me apresentar, porque pelo que eu vi ali, né, muita gente eu não conheço, alguns eu tenho contato já, mas outros eu não conheço, né? Então, eu fiz graduação na USP, em São Carlos, só que eu não sou engenheiro mecânico, eu sou engenheiro mecatrônico, tá? Então, eu fiz engenharia mecatrônica, eu trabalhei mais com a parte de controle, né? Eu fui mais para esse lado, aí eu gostei mais disso. Então, eu trabalhei depois no mestrado aqui na USP mesmo, só que aí meu mestrado é em engenharia mecânica, né? O título só é engenharia mecânica, mas eu trabalhei com manipuladores. A minha orientadora foi a Maíra ali, não sei se vocês já ouviram falar, às vezes fazem disciplina ali, né? Ela, ela trabalha com manipuladores paralelos, e aí eu trabalhei com algumas simulações, né, e ver como que a redundância pode melhorar o desempenho dinâmico desses manipuladores. Então eu fazia alguns gráficos aqui, né? Então nessas áreas vermelhas aqui, quando vocês forem fazer mecatrônicos lá semestre que vem, eu acho, né? Semestre que vem, vocês vão ver singularidade, né? O que é singularidade? Então essas áreas aqui elas são áreas singulares em que o manipulador não pode acessar, então a redundância cinemática ela acaba promovendo que o manipulador consegue acessar essas áreas, também melhora o desempenho dinâmico, etc. Tem outras considerações aí que poderia falar, né, bem mais. Aí depois no doutorado eu fiz o manipulador com a redundância, gente. Eu não, né? Várias pessoas, na verdade, né? Eu teve alunos de TCC, IC, mestrado também envolvido, né? E aí a gente construiu esse manipulador ali, a gente consegue mover os motores que estão na base aqui dessa. Então, isso aqui seria o manipulador só, né? Só essa parte de cima aqui, mas a gente consegue reconfigurar ele. Então, a gente consegue mover o motor da base aqui por toda essa guia linear, né? Então, por toda essa guia linear aqui, a gente consegue reconfigurar ele. Isso é a redundância cinemática. A gente consegue movimentar toda a configuração do manipulador, né? Para melhorar determinada característica do manipulador. No meu caso, era o desempenho dinâmico, né? E aí eu fiz todo o controle do manipulador e etc, tá? Então trabalhei com essa parte aí de robótica. Aí, logo depois eu defendi o doutorado em 2019, né? Eu defendi em março ou fevereiro, eu acho. E aí já fiz o concurso da UFSCar, né? Consegui entrar aí na UFSCar em novembro de 2019.
Eu entrei no DMEC, né, logo em novembro, só que aí logo em seguida veio a pandemia, né, então eu não dei aula presencial, eu só dei aula online. No finalzinho ali de novembro eu acompanhei o Luiz em algumas aulas, ajudei em alguma avaliação lá e tal, eh, acho que até nas aulas de instrumentação também, de interfaces, e aí depois que eu ia dar aula veio a pandemia, e aí a gente já sabe, aí mais ou menos como que aconteceu, né, a gente ficou meio parado, aí voltou, etcétera, e eu comecei a dar aula online. Mas aí nesse meio tempo eu consegui me credenciar também no programa de pós da elétrica, e aí eu trabalho com alguns projetos de pesquisa aí, né, que a gente tem, que eu tenho TCC e C, mestrados, tá? Que é melhoria da estimativa de posição, utilizando o sinal de comunicação. Então, tem alguns módulos ali que se comunicam e a gente consegue fazer algoritmos de triangulação para estimar a posição. Também eu trabalho com algumas simulações, eu estou tentando construir, né, um manipulador antropomórfico, é um manipulador que simula é como se fosse um braço, né, que se movimenta no plano, assim, então é parecido com esse amarelo aqui, né, mas não é exatamente esse, porque ele é planar, né, então ele se move apenas num plano. E aí eu trabalho também com essa questão da otimização do desempenho dinâmico dele, então fazer uma mesma trajetória com menos, com gasto energético menor, né, com um desempenho dinâmico melhor, tá? É, um projeto mecatrônico também, de um robô paralelo acionado por cabos, isso daí estou tentando fazer, não é essa estrutura gigantesca, né, mas aqui para exemplificar aqui que é um robô acionado por cabos, você tem uma estrutura que tem cabos aqui que sustentam essa estrutura, né? E aí você consegue manipular ela da maneira que você quiser, puxando esses cabos. Então você rotaciona, né? Você movimenta. Então isso aqui é um simulador de voo, né? Com esse acionamento aqui pelos cabos, tá? E aí tem parcerias, né, com os professores da USP, não só a minha orientadora, mas uma outra professora do CMC também. A gente tenta alguns trabalhos de controle de sistemas. Que não é drone, né? Então é um sistema que voa, mas não é um drone, é um VTOL, na verdade, que ele voa perpendicular e aí depois ele transiciona, né? Ele tem asa fixa e tal, então não é um drone, né? Como vocês conhecem, como o quadrirotor, mas trabalhei com controle, simulação, e como teve a pandemia, ficou parado o experimental, mas era para ter alguma coisa a gente já tinha construído e tal, mas enfim. Tem alguns professores da UTFPR, até uma professora que, na verdade, eu conheci quando ela era aluna de doutorado aqui, a gente faz alguns trabalhos juntos ainda. E da UFSCar, claro, né? Então, o pessoal da elétrica e o pessoal da mecânica, né? A gente tem outros trabalhos aí relacionados a controle, instrumentação, otimização, sei lá, simulação, dinâmica, tudo que vocês imaginarem. Eu tenho trabalhado, tenho me metido no meio. Agora, em relação à extensão, né, eu não sei se vocês conhecem, eu criei, felizmente consegui criar o grupo Frequências, que eu tenho muito orgulho, né, que é o grupo de diversidade. Eu sou gay, então, para mim, trazer essa questão de diversidade dentro do curso da engenharia mecânica é surreal, assim, é fundamental, né, eu ter conseguido isso, ter pessoas super legais trabalhando aí comigo para é, né, criar o grupo, e já tá uma coisa super bacana, já tá girando muito bem algumas atividades aí dentro do grupo. Para mim é muito legal. Então, se vocês, quem for do grupo aí, até manda no link aí o Frequências, manda o Instagram do Frequências aí, gente, siga a gente no Frequências, que é muito legal lá, a gente consegue compartilhar umas coisas muito bacanas, tem eventos, né, tem várias coisas, então mandem aí o nosso Instagram pro pessoal seguir. E se tudo der certo, esse ano, daqui a um mês, eu acho, provavelmente eu já vou ser o supervisor da Engrenar, né, da empresa júnior aí, do nosso curso. Então aí vamos ver se eu consigo contribuir lá com o pessoal também, né, algumas coisas para, sei lá, né, a gente ainda tem que bolar algumas coisas ali, mas eu quero ajudar
a integrar o departamento, né, com a empresa júnior, ver como que a gente pode fazer alguns projetos, né, ajudar a gerenciar algumas coisas ali, vamos ver se eu consigo contribuir também com o pessoal lá. Na parte de gestão, né, eu sou vice-chefe do departamento, então eu sempre falo isso porque eu gosto de deixar claro, vocês têm que entender que existem 2 papéis dentro do departamento, existe o curso e existe o departamento, tá. O curso ele é ofertado pelo departamento, mas ele é considerado como se fosse uma unidade à parte. Então existe o curso e o departamento. Então, quem cuida do curso é o coordenador de curso, que é o Luiz, né? O vice dele é o Vitor. Então, o coordenador, então, tudo que vocês reclamarem, tudo que vocês quiserem saber, vocês têm que falar com o Luiz, né? E eu sou o vice-chefe do departamento. O chefe é o Armando e o vice-chefe sou eu. Né, e o departamento cuida da parte da estrutura física, né, dos professores, as demandas dos professores e dos técnicos, né, então é mais essa parte. A gente acaba tendo às vezes algumas interfaces, né, porque eu acabo tendo um contato com vocês, então às vezes ajuda o Luiz, a gente tem a oferta das disciplinas, quem faz é o departamento, então também tem toda essa questão que acaba tendo essa interface, né? Mas geralmente quem cuida mais de vocês, assim, né? Quem é o pai de vocês aí é o Luiz, tá? É, eu tenho essa figura aqui até porque eu tinha um outro item aqui, mas eu tô esperando presencial para fazer rodar, na verdade, que é o grupo de programação, né? Eu acho que não faz muito sentido ter um grupo à distância de programação, porque o legal é a gente ir lá, a gente se encontrar, conversar, né? Trocar experiência também. Então, não, eu acho que seria mais um peso ter um grupo de estudos de programação à distância, né? Então, no meu ponto de vista, hoje ainda não quero fazer isso rodar, mas no futuro eu acho que sim. Bom, agora falando, acho que por aqui eu acho que tá tudo certo, né? Ó, o pessoal segue a gente, gente. É, bom, então agora da disciplina mesmo, né? Como que a gente vai fazer, né? Vai ser aquela coisa bem básica, tá, gente? Como eu já gravei as aulas, tá tudo lá. Se vocês forem lá no Moodle, tem aqui o Moodle também, deixa eu ver. Se vierem aqui, tem a playlist, né? Aí se vocês vierem aqui na playlist, tem todas as aulas aqui. Então vocês vão assistir tudo isso aqui, tá? E vocês vão ver que tá tudo bagunçado, porque eu peguei essa parte de instrumentação, né? Peguei uma outra parte da outra disciplina. Então, esses números aqui vocês não vão ter que se preocupar, tá? Mas aqui no Moodle vai estar tudo organizado, né? Em semanas. Depois eu tenho que eu importei da outra disciplina, né? Então eu vou reorganizar aqui, mas a semana 1 já está certa. É isso aqui que vocês vão ter que assistir essa semana. Então vai ser uma aula de introdução, né? E uma aula do SI, né? Sistema Internacional de Unidades. Ela é bem rápida, então aqui a gente tem esses 50 minutos de aula e depois vocês têm que responder esse questionáriozinho aqui, que são 5 questões, tá? Então bem tranquilo, tá? O que vocês vão ter que fazer durante a semana. Então, veja que, no máximo, as videoaulas vão ter 2 horas, tá? Então, não vai ser sempre curtinho daquele jeito. Vai ter semana que vai ser um pouco maior, vai ter semana que vai ser um pouco menor, né? Mas são coisas que são bem. Vocês assistem ali, vai ser bem tranquilo, né? Então, contabilizando aí mais, no máximo, 2 horas. O questionário eu coloco vocês gastam 1 hora, porque às vezes você tem que rever uma parte da aula, né? Tem umas coisas assim. Mas duvido também que vocês vão usar 1 hora, porque são questionários de múltipla escolha, né? Ou montar as palavras ali, preencher as palavras, né? Faltantes e tudo mais. Então são coisas bem simples. Então, no máximo aí meia hora vocês devem conseguir fazer. Não vai passar muito disso, não. É um questionário só para contabilizar basicamente a frequência. Então, o que vai contabilizar a frequência? É o questionário. Então, viu o questionário lá, gente? Pelo menos, gente, vai lá e abre o questionário, tá?
Por quê? Porque se você abrir o questionário, ele manda automaticamente e você fica com 0, mas tem a frequência. Então, gente, não deixa de fazer, tá? Isso aí, tipo, sei lá, estamos no MP4 e o pessoal não entende que tem que ir lá abrir o questionário para contabilizar a frequência, tá? Então, vai lá agora, se quiser. Vai lá e abre o questionário. Não vai contar, só abre ele, né? Vocês vão ter 3 tentativas para fazer o questionário. E é super tranquilo, tá? Não vai ser estresse nenhum essa questão do questionário aí. Então, façam, pelo menos abram um questionário para contabilizar a frequência. Porque já teve aluno que eu tive que ficar falando, vai lá, faz o questionário, vai lá, faz o questionário. Todos, gente, né? Vocês já são um grandinho, né? 20 anos aí nas costas, já tá na hora de ter pelo menos esse tipo de responsabilidade de organização, tá? Então, as aulas, né, vão ser sempre por esse Meet, então, sempre por esse link. O link está lá no Ava também, tá? Então, se vocês virem aqui, vai estar um link permanente da aula síncrona. Então, é só vir aqui e sempre entrar nesse link, né? Deixa eu ver. A gente vai ter algumas atividades que são dinâmicas, práticas no semestre aí, que serão síncronas, que vão contar nota, tá? E depois dessa atividade eu vou ficar um pouco mais, se vocês quiserem, para tirar dúvidas, conversar, tá? Para que a gente tenha aí um tempo para tirar dúvidas, que vocês quiserem. Além dessas atividades, a gente vai ter 4 Kahoots também. Quem não sabe o que é o Kahoot, ela é como se fosse um jogo de perguntas e respostas, lá, um perguntados, né? Então vai ter ali um tempinho e você vai ter 1 minuto e meio, geralmente eu coloco, para vocês responderem essa pergunta, tá? Então, aqui isso aqui tá errado, tá, gente? Não vai ter um questionário de substituição. Isso aqui é da aula passada. Isso aqui não tem, tá? Da disciplina passada. Porque antes o Kahoot contava a frequência, eu tirei a contagem de frequência dele. Então ele não vai ter essa questão da substituição, porque ele só vai valer nota, tá? Então quem fizer o Kahoot vai ganhar nota, quem não fizer vai ficar com 0, tá? Então a avaliação, a gente vai ter várias coisas aí para fazer a avaliação, tá? Então como os questionários vai ter um pouco de ponto aí, a gente vai contar um pouquinho da nota. Pode falar, Gabriel. Professor, desculpa, deu uma picotada na minha conexão aqui, eu perdi a explicação sobre o Kahoot. O senhor poderia repetir, por favor? Tá. É o que eu tava falando, na verdade eu vou até atirar aqui, já. Isso aqui não existe. Eu falei que na disciplina passada, o Kahoot contava a frequência, né? Mas como era uma frequência de atividade síncrona, a gente precisa colocar uma substitutiva assíncrona para contar a frequência, né? Quando eu estou fazendo a frequência síncrona, né, a gente tem que fazer obrigatoriamente essa substituição. Então, eu não vou contar a frequência utilizando a atividade do Kahoot, tá? É só isso. Aí o Kahoot, ele é tipo um perguntas e respostas, assim. Então, quem participar ali vai ver, tipo, vai ter 1 minuto e meio por questão, né? Tem 10 questões, é bem tranquilo também. É como se fosse um questionário múltipla escolha, tá? É até divertido, a gente comenta e tal, é bem legal. Entendi, obrigado, viu? Nada. Então, como eu falei, né, a gente vai ter várias coisas aí para fazer a avaliação, mas são coisas que algumas são mais rápidas, né, outras vão demandar um pouquinho mais de trabalho aí, mas é bem tranquilo. Então, os questionários toda semana, praticamente, não vão ser todas as semanas, mas algumas semanas aí que a gente tem a aula teórica e tal, que tem o vídeo, vocês vão ter que fazer esse questionário para contar a frequência e vai ter um pontinho aí relacionado a esses questionários, é mais para vocês aprenderem, né, ter um reforço aí de aprendizagem. O Kahoot, como eu falei, né, é uma dinâmica de perguntas e respostas, só que vocês não vão ganhar nota de acordo com o que vocês acertam ou erram, tá? Então, a participação vai ganhar já 5 pontos, e se você acertar mais do que 60% das perguntas lá no Kahoot, vocês ganham 10 pontos. Então, é meio que
participação, tá? Então, se você participou ali da aula, né, do Kahoot, já vai ganhar uns 5 pontos dessa atividade. E se você acertou mais do que 60% das perguntas, você ganha 10 pontos nessa atividade, tá? A gente vai ter um trabalho final também depois, que vai ser um relatório que vocês vão fazer em grupo, tá? Não vai ser um relatório gigantesco, pode ser... Depois eu vou colocar algumas definições lá do que vocês precisam colocar no relatório, mas vai ser um tema específico que a gente vai escolher, aí, sei lá por março, eu vou colocar para vocês escolherem, né? A gente vai formar um grupo de 5 pessoas para fazer esse trabalho. Não só esse trabalho, mas as dinâmicas também que a gente vai ter ao longo do semestre. Aí a gente vai ter algumas apresentações, a gente vai ter alguns projetinhos aí que vocês vão ter que fazer, tá? Então vai ser sempre em grupo. E não sei se vocês já fizeram um laboratório de avaliação, mas o laboratório de avaliação é quando vocês avaliam o trabalho dos seus colegas, né? Então, vocês vão avaliar trabalhos, esse trabalho final aí. Então, vocês vão pegar o relatório do amigo, vou colocar também critérios de avaliação, tá? Lá no Moodle, vocês vão ter que responder, o critério tal, teve tal avaliação, o critério tal, teve tal avaliação. Então, vocês vão tendo que preencher isso daí, tá? Aí depois eu avalio a avaliação de vocês, entendeu? Então, como que vocês avaliaram, certo? Tá. Por fim, né, a frequência, como só os questionários, a gente tem 9 questionários e só os questionários que contam, a gente vai ter aí 7 questionários, tá? Para que vocês tenham os 75% de frequência mínima atingida. Então, como eu falei, né, a gente tem várias avaliações. Aí a gente vai ter algumas notas, né? Então, o questionário ele vai ter uma média aritmética de igual a Q. Então, desses 9, a gente vai tirar uma nota aqui, que é o Q. Dos 4 Kahoots também, a gente vai ter uma média aritmética igual a K. O trabalho final, eu vou dar uma nota, né? Então eu vou avaliar o trabalho de vocês, vou dar uma nota T, e a nota que vocês derem também para os trabalhos, né, vai contar na média final. Então, vocês vão avaliar os trabalhos dos colegas e os trabalhos, as avaliações dos alunos vão dar essa nota TA aí, tá? E o laboratório de avaliação, como eu falei, eu avalio as avaliações de vocês, né? Então, tem uma nota aqui do trabalho de laboratório de avaliação. Além disso, tem as dinâmicas síncronas também, que vai ter uma média aritmética D aí. Então, né, para vocês serem aprovados, você tem que obter a média final maior ou igual a 6, né, e os 75% de frequência. Então, de acordo com essa média ponderada aqui, considerando todas essas notas, tá? Então, assim, parece que é bastante coisa, mas não é, porque semanalmente vocês vão fazendo isso daí, né? Vocês vão ver que é bem distribuído, vai estar bem alocado ali. Quando a gente tem a atividade síncrona, não tem tanta aula no vídeo, né? Vai ter uma ou outra semana só que a gente tem, vai ser meio pesadinho aí, tá? Mas não vai ser nada demais. Então, aqui a gente tem os trabalhos, né, toda a nossa organização. Então, por que aqui está tudo em verde? Porque as nossas aulas síncronas sempre serão na terça-feira. Na quinta-feira, a gente não vai ter aula síncrona, mas ela vai estar alocada para vocês assistirem às aulas, né, lá gravadas, fazerem um questionário. Muitas vezes essas aulas da terça-feira, por exemplo, o Kahoot demora 40 minutos, tá? Não é muito demorado. Então, por quê? Porque são algumas questões ali, a gente comenta rapidinho, acaba a aula 11 horas. Pô, acabou a aula 11 horas, né? Vocês têm um tempo ainda, né? Ainda dá para vocês assistirem a aula, tá? A aula gravada, fazer o questionário. Gente, sério, se dá, tipo assim, ó, 2 horas e meia, tudo vocês fazem o que precisa fazer dessas partes aqui, tá? Então, aqui, ó, o que tem de diferente aqui, ó? Tem um verde claro e um verde escuro. O que é o verde escuro? O verde escuro são as atividades que vão valer nota, né? Então, ó, o Kahoot está verde escuro, a apresentação de datasheets está verde escuro,
o projeto de controle discreto está verde escuro e o projeto do filtro está verde escuro. Então, essas 4 aqui são as 4 dinâmicas que a gente vai ter nota, tá? E o Kahoot também vai valer nota, a gente tem 4 Kahoots, certo? Então, essas aulas vão ser a que vocês vão precisar participar para ganhar nota. Lógico que as outras aqui, vocês podem participar ou não, tá? Não vai contar frequência, não vai contar nada, mas é interessante vocês participarem já para que vocês, né, tirem as dúvidas, venham entender o que eu quero com as atividades, tá? Então, hoje a gente está aqui, né, tem uma introdução e apresentação aí da disciplina, né, mas aí depois já tem as aulas gravadas lá, aqui dessa aula, dessa parte para vocês fazerem, tá? 50 minutinhos lá, vocês assistem, vocês fazem o questionário, então hoje mesmo já vai dar para vocês fazerem isso se vocês quiserem. Semana que vem a gente vai ter uma dinâmica para a gente já formar os grupos, por quê? Porque aqui no dia 8 a gente já vai ter a apresentação, né, no dia 22 a gente já vai ter uma apresentação, eu vou querer que vocês peguem datasheets, esses sensores, e, né, mostrem algumas características que vocês conseguiram retirar desses datasheets. Tá? Então, mesma coisa nessa aula aqui. Então, os datasheets, né, desses outros sensores aqui, sensor óptico, termopar, né, enfim, tá? Na verdade, agora que eu tô me relembrando aqui, eu fiz uma inversão, eu acho. Lá nas aulas vocês vão ver que tá meio invertido aqui, lá nas gravações. Depois eu vou confirmar. Eu reorganizei isso aqui para ficar melhor distribuído, tá? Mas vocês vão ver que na gravação, lá nas semanas, dentro do Moodle, vai estar tudo certo, tá? Se você entrar na semana lá, vai estar tudo organizado certinho, qual é o link que vocês têm que assistir. Mas vai estar meio que organizado lá na playlist também. Enfim, aí de acordo com a gente teve a aula, a gente vai ter o Kahoot, tá? Então, sempre assim, a gente tem o Kahoot em relação às aulas anteriores aqui. Então, esse Kahoot vai cair esses temas, esse Kahoot vai cair esses temas, né? E assim por diante, beleza? Daí veja que aqui no final a gente tem o trabalho final, né? Então, o que é esse trabalho final? Na verdade, a definição do trabalho eu vou apresentar antes para vocês, tá? Só que aqui eu vou deixar um tempo para que vocês possam fazer o trabalho, né? Um tempo aí que vocês vão ter livre para que vocês se dediquem ao trabalho, porque tem que escrever, tem que pesquisar e etc, né? Então, mesmo que vocês não façam antes do tempo aí, né? Vocês vão ter um tempinho aí para entregar, né? A entrega vai ter que ser, né, nesse dia aqui. Por quê? Porque aí eu vou liberar o laboratório de avaliação para vocês fazerem. Então, vocês vão ter esse tempo aqui também para fazer, né? E aí, no dia 26, vai ser a entrega final do laboratório. Por quê? Porque eu tenho que corrigir o laboratório, né, de vocês, e o trabalho também, né? E aí eu fecho a nota final de vocês, ok? Então, aqui a gente vai ter algumas entregas, tá? Então, tem que lembrar disso daqui. Eu vou colocar, né? Sempre quando a gente for definir o trabalho, eu vou relembrar dessas datas aí para vocês, tá? Então, como eu falei, todo o material vai estar disponibilizado no Moodle, a gente vai ter o link permanente do Meet, né? O e-mail cadastrado no Siga vai ser a nossa ferramenta aí de comunicação, tá? Então, eu vou mandar sempre e-mails para falar sobre questionário, sobre nota, sobre o grupo, sobre qualquer coisa aí que vocês tiverem em dúvida, etc. Uma informação a mais, né? Se vocês quiserem me mandar e-mails também para marcar algum atendimento, também pode sempre me mandar. Também outras coisas, né? Se vocês quiserem conversar, pedir alguma explicação sobre outros temas, alguma ajuda, projetos, podem sempre contar comigo, tá, gente? Podem conversar comigo que eu vou estar sempre à disposição aí. Ok? Aqui a gente tem algumas referências que vocês podem utilizar. Tem o Balminou é o principal aí que a gente utiliza, mas acho bem difícil. Acho que o primeiro. Na verdade, assim, eu tirei coisas diferentes, tá? O Bolton tem também bastante coisa que eu coloquei na disciplina, tem algumas coisas que eu coloquei online, que eu encontrei online, que são bem mastigadas, né? Bem exemplificadas. Então,
não vai ser um livro só que vocês vão estar, se vocês quiserem pegar, né? O Balbinot, ele é bem referenciado porque ele é um livro brasileiro, né? Mas eu acho ele um pouco confuso, tem algumas coisas que não são bem explicadas, aí eu pego do Bolton, né? Então tem algumas coisas bem misturadas aí na disciplina, tá? Então era isso, tá, gente, da apresentação da disciplina. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Eu acho que eu já respondi isso aí, né, Matheus, do Kahoot, né? Vai estar lá no cronograma. A gente vai ter algumas coisas lá. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Então, semana que vem, participem da aula, porque a gente já vai formar os grupos que vocês vão fazer todos esses trabalhos, tá? Então, não faltem, porque aí vai ser mais difícil para a gente fazer essa formação aí toda, nessa organização, tá? Sim, vocês vão poder escolher os grupos. Se vocês já quiserem pensar aí e montar os grupos também antes da dinâmica, também pode ser, tá? Podem ficar à vontade. Ser grupos de 5 pessoas, tá, gente? Porque eu quero formar 10 grupos. Eu vou... Vai ter um link... Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui já. Se vocês quiserem fazer isso hoje já também, lá no Moodle tem um link na página de início agora, que são os grupos. É uma planilha do Google Drive que vocês podem editar. Então vai estar lá enumerado de 1 a 10, aí vocês podem formar o grupo de vocês com 5 pessoas. Tá? Então, se vocês quiserem fazer isso, podem fazer já. Mas semana que vem a gente vai fazer uma dinâmica aí para vocês já fazerem alguma coisinha, né? Para já entender como que vai ser o nosso programa aí da disciplina. Alguém mais tem alguma dúvida? Bom, gente, então, assim, o que eu tinha para hoje é isso, né? Como eu falei, ia ser bem rápido. Vai ter as aulas lá para vocês assistirem já, né? Se vocês quiserem já assistir. O que eu também pretendo fazer, tá? É que como eu não organizei a disciplina inteira lá no Moodle ainda, eu não fiz, mas eu quero já liberar tudo para vocês. Então, se vocês quiserem, tipo, adiantar, também vai poder, tá? Porque como já tá tudo gravado e já tem os questionários, já tem tudo lá, só preciso organizar certinho para não ficar confuso, né? Porque eu vou fazer por semana, só preciso ver se está tudo certo. E aí vocês também vão poder adiantar, se vocês quiserem, né? Então, como já tem na playlist lá, já está tudo certinho, vocês podem adiantar. Vai ter algumas coisas que vão estar faltando, que eu coloquei a mais, que é a parte de projeto de controle discreto. Eu quero tentar fazer alguma coisa com vocês nesse sentido, para vocês entenderem como que a gente conecta a disciplina de controle com o mundo digital, né? Porque eu acho que ainda fica faltando isso no curso em geral, assim. Então, eu quero tentar fazer isso com vocês, né? Um pouco, para que vocês entendam. Mas vai ser bem simples também, não é nada demais, tá? Bom, acho que é isso. Acho que eu vou terminar a gravação aqui.